Amados irmãos, que a graça e a paz possa ser com todos. Desde já, uma satisfação poder estar retornando e tendo o privilégio de pregar mais uma vez, e agora o quinto sermão dessa sequência da carta de Pedro. E eu já convido você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia. Hoje estaremos expondo capítulo 2, do versículo 11 até o versículo de número 17, da primeira carta de Pedro. Aqueles que nos acompanham, estamos fazendo essa exposição de forma sequenciada nesta carta, chegando hoje ao quinto sermão sequenciado, mais uma vez justificando a ausência do pastor Jonathan, mesmo está hoje na cidade de Jardim do Seridó. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao versículo 17. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Você pode sentar, mantendo assim a sua Bíblia aberta. Vamos orar, irmãos, pedindo que o Senhor, Ele fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Senhor nosso Pai, nós acabamos de cantar o teu nome, de cantar ao Senhor, gratos pelo perdão dos pecados que confessamos. E agora nós rogamos o teu favor para conosco, a tua graça, a tua misericórdia mais uma vez, e pedimos a Deus que o Senhor possa continuar a falar ao teu povo ao longo deste dia este em que separamos para o Senhor, dia esse onde também muitos não podem estar na congregação, junto com os irmãos, e o Senhor conhece as razões. Nós pedimos que toda a nossa atenção agora possa estar voltada para ouvirmos a Tua voz, e por isso nós rogamos o Teu favor, Deus, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria, de forma introdutória, trazer aqui um elemento que é comum à nossa igreja, é comum a muitos dos pais que aqui estão, aqueles que têm filhos pequenos. Mais cedo ou mais tarde você vai notar e você vai perceber que eles procurarão imitar ou ao pai ou à mãe, Daqui a pouco as meninas elas vão calçar a sandália ou o sapato das mães, daqui a pouco os meninos eles põem uma camisa, daqui a pouco está ali uma miniatura sua correndo no meio da casa. E como é bom isso, como é gratificante isso, e a gente precisa entender que isso já passa, isso daqui a pouco passará, e nós um dia já fizemos isso, se não com os nossos pais, mas em algum momento da vida, da nossa infância ou mesmo da adolescência, eu e você já tentamos imitar alguém. Quantos aqui não eram fascinados por um personagem de um desenho, de um filme, de um seriado? Quantos de nós não imitamos as falas? Quantos de nós não imitamos as vestimentas? Quantos de nós não acabávamos de assistir um episódio ou algo na televisão e partimos para a prática tentando imitar aquilo ali? Quantos de nós? Você está buscando agora na memória e talvez as expressões faciais dizem assim, eu já fiz isso, pelo menos uma vez. Quantos de nós, irmãos, não admirávamos os personagens? Quantos dos meninos aqui não pegaram um pedaço de pano, colocaram na testa e imitaram ali e tentaram ali imitar ali o Karate Kid, Quantos de nós não pegamos uma bola e tentamos imitar o jogador que mais gostávamos na nossa infância?
tempo passou, daí a gente cresce, alguns entram na adolescência, e aí agora não se copia mais ninguém. Agora a busca é pela própria identidade, né? Agora se deparam com a tão conhecida frase, né? Não me importa agora parecer com o outro, agora o que importa é buscar a minha própria identidade. E parece que nessa busca não se quer parecer com ninguém, e muitas vezes essa pessoa se transforma até num personagem de ficção. Basta você passar aí muitas vezes nas portas de algumas escolas e você olha para alguns adolescentes e você olha e diz assim: de onde saiu esse personagem? Mas porque não se copia mais outras pessoas, estão na busca de uma própria identidade, querem criar o seu próprio personagem. E assim a humanidade caminha, irmãos, o ciclo da vida. Ora nós copiamos, ora nós somos copiados, ora somos os plurais, ora somos os singulares. O que não podemos negar é que estamos sempre a observar ou sermos observados, e nós não podemos fugir dessa realidade. Hoje, porém, nós seremos convidados a voltar às imitações, mas tenha calma, não as imitações que você fazia quando era criança ou quando adolescente. Nós somos agora, hoje, nós seremos chamados a buscar um outro tipo de imitação, não que nos cause entretenimento ou risadas ali após o culto. Nós estamos falando de imitações que gerem impactos. Nós estamos falando aqui de gerações, irmãos, que causem espanto. Nós estamos falando aqui de imitações que façam outra pessoa perder a voz. Imitações que transmitam algo tão poderoso, capaz de mudar vidas. Imitações que gerem desejo de conhecer quem está sendo imitado. O personagem principal do enredo, o dono da história. Eu acho que você já deve ter entendido de quem nós estamos falando e de que imitação nós estamos nos referindo. Se você não entendeu ainda, atente para o que diz o texto. Texto esse que tem um contexto. Após todos os leitores dessa carta de Pedro terem recebido uma declaração fantástica de pertencimento, de nacionalidade, de posse, Pedro agora, porque ele fala nos versículos anteriores, né, que era um povo de Deus, uma nação, alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus, um povo de propriedade exclusiva. Após esses leitores receberem todas essas declarações, Pedro agora ele vai trazer uma orientação mais do que prática, e praticidade parece ser a palavra que tem acompanhado todos esses sermões, parece ser uma palavra que tem acompanhado toda essa carta. Pedro já inicia a sua carta falando de coisas práticas que eram para ser vividas no dia a dia dos seus leitores. E aí ele vai trazer essa praticidade falando sobre procedimento, sobre a forma como seus leitores deveriam viver, como eles deveriam ser vistos, como o seu proceder impactaria os que estivessem ao seu redor. E esse, irmãos, é um dos textos que já vai sendo meio que aplicado ao passo que nós vamos lendo. Parece que é um texto que dispensaria aplicações, porque ele mesmo já vai se aplicando ao passo da leitura. Ele vai revelando de forma clara o nosso proceder, ele vai revelando a nossa conduta. É um texto, irmãos, que vai fazendo o nosso rosto ficar avermelhado, por muitas vezes nos depararmos com o que deveríamos fazer e o que temos feito. E ao passo que vamos expor esse texto, parece também que nos dá uma vontade de correr para o Senhor e pedirmos perdão, se a nossa situação for de estar caminhando em passos contrários. E que Deus nos fale, irmãos, por meio desse texto, assim como Ele tem falado ao longo de todo esse tempo. E aí Pedro ele vai iniciar a partir daqui uma série de orientações sobre o proceder do cristão na sociedade. Ele vai falar de um mundo como geral, ele vai falar sobre esse procedimento diante das autoridades civis, sobre os relacionamentos familiares, e ele vai encerrar essa cartilha de normas com um resumo presente no capítulo 3. E se Deus assim nos permitir, chegaremos lá um dia. Então vejamos o que diz aí o verso 11 e o verso 12. Pedro vai dizer assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar
o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Alguns termos eles precisam ser explicados para que a gente possa entender, irmãos, que praticidade era essa que Pedro tanto insistia e tanto vem insistindo ao longo da sua carta. E aí após, como eu já disse, após ele ter dito aos seus leitores que faziam parte de uma raça eleita, de uma propriedade exclusiva de Deus, como aqui já lemos, ele continua a mostrar esse aspecto de pertencimento. Seus leitores, eles eram forasteiros e peregrinos, não apenas porque estavam numa terra distante, não apenas porque estavam longe do seu núcleo familiar. A gente não pode esquecer que esses leitores, eles eram os crentes, os cristãos da dispersão, eles estavam dispersos. Por isso ele inicia a carta dizendo que eles eram forasteiros e peregrinos. Mas não só isso, irmãos, não era somente pelo fato deles estarem longe da sua terra, mas por terem que se comportar como pessoas que não pertenciam a esse mundo, que não andavam segundo esses padrões, que estariam apenas de passagem. Os seus leitores eram aqui no mundo como hóspedes e não como moradores. E pessoas que estão de passagem, elas não se preocupam tanto com a bagagem, elas não são acumuladoras, os seus corações não se prendem ao lugar. Eles até estão ali, mas eles não são dali, eles são apenas hóspedes. Pedro fala sobre o mundo em geral, e aqui fica clara a ideia de que ele não está falando, não está se referindo ao planeta Terra, mas sim ao modo mundano de viver, e que não só estava ao redor dos seus leitores, mas também está ao nosso redor. Quando Pedro fala de mundo, nós precisamos entender que nós estamos inseridos nesse mundo, embora não façamos parte dele. Uma expressão que ele traz, que ele fala sobre paixões carnais, e essa expressão ela vai além, irmãos, do que meramente desejos sensuais ou sexuais, refere-se aos desejos da nossa natureza caída. Ele está dizendo para que os seus leitores eles pudessem se abster, ou seja, eles pudessem abrir mão, eles pudessem fugir, eles pudessem sair, eles pudessem se esquivar dessas paixões que fazem parte da nossa natureza caída. E aí nós recorremos, irmãos, à nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, quando ela trata no seu 13º capítulo sobre a santidade. No seu 2º parágrafo, a confissão ela vai nos dizer o seguinte, tratando sobre o tema santificação: essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nessa vida, ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Pedro vai chamar isso de guerra, mas não é apenas uma briga de vizinho, ele vai dizer que isso é uma guerra, e ele vai dizer: abstenham-se das paixões que fazem com que essa guerra seja ainda mais intensa. Irmãos, é interessante como às vezes nós assistimos os noticiários, e isso está muito bem presente, e nos chocamos com as cenas de guerras e conflitos. Nós estamos vivendo uma delas, podemos acompanhar isso nos noticiários, e já se arrasta por meses. E basta apenas alguns minutos assistindo cenas como aquelas que isso nos causa um embrulho no estômago. Mas por vezes nós esquecemos que uma guerra ocorre no nosso interior, e muitas vezes, irmãos, diante dessa guerra, diante dessa situação, nós temos que nos apresentar ao general dos exércitos como soldados combalidos, como acabamos de fazer. Nós não conseguimos visualizar daqui como você se apresentou diante do Senhor, mas muito provavelmente, muitos de nós, no momento de contrição, nós nos achegamos ao general dos exércitos, como soldados que perderam mais um combate, porque o pecado, porque a carne militou, e muitas vezes nós não vigiamos, e muitas vezes nós caímos. E é por isso que nesse momento de contrição é a hora desses soldados se apresentarem e recorrerem, pedirem forças, pedirem novas armas a esse general, para que essa guerra ela continue. E nós não teremos, irmãos, a paz que nós desejaríamos
porque ela é constante. Nós só alcançaremos essa paz, só desfrutaremos e respiraremos tranquilos e sossegados quando estivermos na glória, pois lá não existirá mais essa guerra dentro de cada um de nós. A guerra, ela é inevitável, mas pode ser amenizada se nós caminharmos pelas terras minadas das paixões. E Pedro, ele vai orientar que esse desvio, ele vai servir como uma prevenção para a nossa segurança e para a própria vida. E para isso ele estabelece um padrão de conduta que ele auxiliará esses soldados no combate diário. Versículo 12, irmãos: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O termo que mais nos chama a atenção aqui é mantendo exemplar. Mas o que é que Pedro quis dizer com essa expressão, irmãos? O que é que seria para nós, ou para eles, um procedimento exemplar? Que modelo de vida seria esse? O que é que definiria esse modelo? E aí nós não precisamos fazer muito esforço para entendermos que a Escritura, ela precisa ser o nosso manual. É a Escritura que manterá o limite para esse procedimento, para esse modelo de vida a ser adotado pelo cristão. É interessante que essas situações, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, esse procedimento ele precisa ser observado. Nós precisamos lembrar, irmãos, que os judeus, eles não eram bem vistos fora do seu meio. Eles não eram bem vistos, e esses aqui, por fazerem parte, por estarem dispersos, eles também não eram bem vistos, por procurarem viver de forma reta, de forma santa. Isso causava um sentimento, no mínimo, negativo a quem estava ao seu redor. Eles haviam sido orientados a terem uma conduta diferenciada no meio dos gentios. Sabe quando nós não vivíamos aqui nessa realidade? Sabe quando nós éramos do mundo e chegava um crente perto da gente e a fala dele nos incomodava, e a ação dele nos incomodava? E quem de nós aqui nunca disse assim: fulano só quer ser santo, e aquela santidade nos incomodava, porque ele tinha um padrão diferente do nosso, e parece-nos que aquele padrão, em busca de uma santidade, feria o nosso padrão mundano. Era isso que acontecia com os judeus. Incomodava o fato deles observarem a lei, incomodava o fato deles terem um procedimento diferente. Mas Pedro está dizendo, é no meio deles que o seu procedimento fará a diferença. Pensemos aqui, irmãos, numa situação ordinária, como por exemplo essa aqui, o convívio entre os santos, o convívio de parte desse povo, do povo de Deus, o convívio da igreja local, por exemplo. Nós muitas vezes temos dificuldade em mantermos aqui um procedimento exemplar. Quantos de nós aqui nunca nos surpreendemos com outro irmão, quando olhamos para ele e nos surpreendemos com alguma ação, com alguma palavra, e a gente olha e diz assim: nossa, isso me surpreendeu. E é que estamos aqui entre comuns, estamos aqui entre semelhantes, pessoas que creem no mesmo Deus, observam a mesma Escritura. Por isso que eu chamo de semelhantes. Muitas vezes aqui, nesse contexto, numa situação ordinária, muitas vezes nós não conseguimos manter esse procedimento padrão. Imagina lá fora, imagina entre os gentios, imagina entre os diferentes. Como, irmãos, como tem sido esse campo mais abrangente, como temos nos comportado nessas situações extraordinárias, onde estamos no meio dos diferentes, onde estamos no meio daqueles que pensam diferente de nós, onde estamos no meio daqueles que se comportam diferente de nós. Como é o nosso procedimento? Pedro está falando para judeus: olha, o comportamento de vocês precisa ser diferente, porque vocês estão no meio de pessoas diferentes. E é interessante quando ele diz assim: naquilo que falam sobre vós. E é interessante buscarmos a informação de que na época de Pedro, as acusações que recaíam sobre os cristãos eles eram desleais ao imperador. A gente vê isso lá em João capítulo 19. Que propagavam costumes ilegais. A gente vê isso em Atos capítulo 16.
do versículo 16 ao 21, aquela cena onde uma jovem adivinhadora, ela tem aquele espírito expulso, e todo mundo acusava ali os discípulos de Jesus, né? Eles tinham práticas estranhas, eles difamavam os deuses, eles difamavam as autoridades. A gente vê isso em Atos capítulo 17, verso 7. Isso era meio que algo cultural, e Pedro está dizendo: eles falam isso sobre vocês, mas mantenham um procedimento exemplar, para que nem isso eles falem contra vós. Outra expressão, irmãos, que nos chama a atenção é observando-vos, ou seja, observando-vos em vossas boas obras. Irmãos, essa expressão ela deixa clara a ideia de que o cristão ele é observado, e de que as suas boas obras podem fazer até com que aqueles que nos perseguem possam glorificar a Deus no dia da visitação. E que dia é esse, que data é essa que Pedro fala? Ele se refere à hora em que o Senhor virá para julgar, ou mesmo a hora que o Senhor virá para perdoar, ou mesmo a hora que o Senhor nos convida para si. O testemunho do cristão, ele pode falar muito ao descrente. A forma como ele se comporta, a forma como ele vive, pode colocar brasas vivas na cabeça daquele que não crê, da cabeça daquele que não entende. Eles nos observam, irmãos. Mas enquanto as obras que não são boas, Pedro está dizendo, eles vão olhar para as suas boas obras e eles vão glorificar a Deus. Mas enquanto as mais, Pedro não fala das mais, mas a gente também não precisa fazer muito esforço para entendermos na prática que tanto as boas elas são vistas, como as mais elas também são vistas. E eu pergunto, na prática, o que é que daria maior repercussão quando um cristão ele é observado? É aquilo que ele faz de bom, ou é o escorregão que ele dá, ou é a obra que ele faz que é indigna do Evangelho? Eu pergunto para mim e para você, e nós sabemos a resposta. O que isso causa para os ímpios? O que isso causa para aqueles que são descrentes? Isso causa escândalo. Você pode passar uma vida inteira realizando boas obras, mas no momento que você realizar uma obra que não seja tão boa, pessoas que estão ali a observar apontarão isso com muito maior fervor, apontarão isso com muito maior ênfase sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com os escândalos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. A palavra do Senhor nos diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Aqueles cristãos foram orientados a como proceder em meio a gentios. Aqueles cristãos foram orientados para que o seu procedimento os fizessem glorificar ao Senhor. Nós recorremos mais uma vez à confissão de fé, irmãos, quando trata no seu capítulo 16 sobre as boas obras. E a confissão vai nos dizer: estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e a evidência de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Nós somos chamados para andarmos, caminharmos em boas obras. Como estão as nossas? Elas estão sendo observadas, sejam elas boas ou sejam as más. Do versículo 13 ao versículo 17, Pedro ele vai ressaltar aqui a submissão que os cristãos deveriam ter às autoridades civis. E aí no versículo 13 vai dizer assim: sujeitando-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano,
quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Interessante, irmãos, quando ele fala assim, sujeitai-vos por causa do Senhor, fica claro aqui o aspecto da submissão voluntária às pessoas que exercem algum cargo de autoridade. E essa submissão, irmãos, não é a pessoa em si, mas sim ao Senhor, como que essa submissão fosse um serviço prestado ao Senhor. Nós, povo de Deus, precisamos nos submeter às autoridades, não porque é fulano ou é cicrano, mas nós precisamos ser submissos, como que ao Senhor. Então, será que essa exortação, irmãos, ela deve-se em parte, a gente precisa entender que ela deve-se em parte ao fato de que muitos dos seus leitores, eles teriam a compreensão de que o Evangelho lhes colocaria numa situação agora de liberdade, e para isso eles não agora precisariam se submeter a nenhum sistema de governo. É como se fosse indigno para os filhos de Deus serem servos de alguém ou de algum governo. Por isso Pedro ele vai chamar a atenção desses cristãos. Pedro procura não diferenciar aqui as patentes. Todas as autoridades, elas precisariam contar com essa submissão. E as Escrituras, irmãos, elas nos ensinam ao longo de suas sábias páginas que essa submissão deve sim existir, desde que não envolva a violação das leis de Deus. Nós seremos submissos às autoridades, desde que essa submissão não tire Deus do lugar dele e coloque essa autoridade acima do nosso Deus. Precisamos sim ser submissos, mas em primeiro lugar ao Deus a quem nós servimos. Ele é a primeira submissão. Interessante, irmãos, que essa submissão ela deve sim existir, não quebrando assim a observância das leis de Deus. Deus ele estabeleceu as autoridades, irmãos, para que o governo do gênero humano ele fosse exercido. E Calvino comenta que qualquer governo, por mais tirano que ele seja, é melhor do que a anarquia, é melhor do que a falta de governo, porque se um dia nós estivermos sem governo, ai daqueles que viverem essa fase, ai daqueles que estiverem dentro de uma anarquia. Então Calvino vai dizer, por pior que seja, por mais tirano que seja, o governo ainda é melhor do que a falta dele. Deus instituiu as autoridades para que o gênero humano ele fosse assim governado. Até o próprio Cristo fala sobre essa submissão, quando ele vai dizer lá em Mateus capítulo 22, verso 21, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Interessante que o versículo 15 eu queria chamar a sua atenção, quando ele vai dizer assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Irmãos, o versículo aqui ele aponta a força que o testemunho do cristão tem de fazer deixar sem palavras os insensatos, não porque eles ficaram sem fôlego, abismados com a conduta do cristão, mas pelo fato de não acharem do que os acusarem. A expressão emudecer tem esse sentido. Os incrédulos não tinham do que acusar por causa do procedimento. Então quer dizer que Pedro estaria orientando os seus leitores a viverem para o agrado dos incrédulos, dos seus acusadores? Não, irmãos. Eles deveriam viver de modo que agradasse ao seu Senhor, da mesma forma que eu e você precisamos viver, não para agradar o nosso patrão, não para agradar o nosso pastor, não para agradar aqueles que de uma forma ou de outra exercem autoridade sobre nós, mas se vivermos de forma que agrade ao nosso Deus, estaremos realizando a sua vontade. Interessante, irmãos, que Paulo ele vai escrever aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Muito mais importa obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens. E aí, irmãos,
o que é que eles, os incrédulos, os ímpios, eles têm a dizer sobre a nossa conduta. Se temos dado motivos para que falem do nosso proceder, que essas razões elas sejam porque nós temos tentado parecer com Cristo. Mas se do contrário, se temos dado os motivos para que eles argumentem e apontem as nossas falhas, para que eles apontem as nossas quedas, para que eles apontem as nossas hipocrisias, que nós tenhamos em mente que não estamos fazendo a vontade do Senhor. Se aquilo que eles nos apontam glorificam ao Senhor, mantenhamos e prossigamos nesse procedimento. Agora, caso contrário, se aquilo que eles nos apontam são as nossas falhas, são as nossas fraquezas, se for a nossa hipocrisia, que tenhamos em mente que não estamos agradando ao nosso Deus. Versículo 16, ele vai dizer assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Ele continua falando sobre submissão. Essa submissão, irmãos, não significa que ele está negando a liberdade cristã, mas sim, ser submisso é uma característica de quem é livre, mas agora é livre por servir a outro Senhor, por servir ao nosso Senhor. Pedro procura trazer o esclarecimento sobre essa liberdade. E aí, irmãos, é interessante que a gente entenda que existia nos primórdios do Evangelho a ideia de que ser livre seria agora poder viver somente para si próprios, achando assim as brechas para que o eu agora pudesse correr solto. Mas na verdade só serão verdadeiramente livres os que servem a Deus, os que foram livres do jugo do pecado. Essa é uma servidão livre, a liberdade que temos para servir. Parece uma coisa meio louca mesmo, né, irmãos? Como que vivendo em uma terra estranha, o cristão agora precisaria ainda ser submisso às autoridades daquela terra estranha, ainda ser submisso aos governos por onde eles estavam, mesmo sofrendo o que eles estavam sofrendo. Mas foi por causa dessa loucura, que calou a boca dos seus perseguidores. Foi esse procedimento louco que emudeceu os seus perseguidores. Isso mostra, irmãos, que embora houvesse alguma dificuldade em se submeterem nessa esfera terrena, eles ainda assim deveriam proceder por obediência ao Senhor, mostrando assim a sua característica de peregrinos e forasteiros. Expressões essas registradas no versículo 11, mostrando que os seus corações já não se importavam tanto com essa realidade. Pedro está dizendo: ei, esvazie-se dessa soberba, se submeta ao governo. Ei, saiam desse degrau que vocês estão. Não deem tanta importância a isso que vocês, a essa experiência que vocês estão vivendo, de não quererem se submeter. Façam isso pelo Senhor, se submetam por amor ao Senhor. Que loucura foi essa, né, irmãos? Eles precisariam se comportar como forasteiros e peregrinos, como os hóspedes que não agora mais se importam tanto com as coisas dessa terra, né, dessa esfera horizontal. Eles precisariam abrir mão dos seus pódios e se submeterem aos governos, servindo assim ao Senhor. Pedro agora, irmãos, ele vai encerrar essa perícope, nessa parte do texto, de forma resumida, como se fosse um moto, como se fosse assim uma frase bem prática. Ele vai dizer: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. O que é que ele quis fechar aqui essa parte prática, na verdade, do seu discurso, da sua carta, melhor dizendo? Tratai todos com honra. Irmãos, a ideia presente no texto é a exortação, ou para que aqueles leitores reconhecessem o valor de cada pessoa como um portador da imagem de Deus, ou para respeitar todos os que ocupavam posições de autoridade. Ele está dizendo: honre, dê honra
E para que nós possamos honrar, nós precisamos reconhecer, no caso deles, as autoridades. Eles precisariam reconhecer que toda autoridade ela foi instituída por Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Irmãos, mais uma vez ele chama a atenção ao amor fraternal, um assunto presente lá no capítulo 1, no verso 22. Pedro ele fala do procedimento entre os gentios, mas agora ele encerra essa parte falando do amor entre os irmãos. E é por causa dessa estreita conexão que nos une, que nós precisamos viver essa prática de forma intensa, irmãos. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eita, missão difícil, hein? Eita, missão difícil, irmãos. É amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que coisa difícil. Ah, Rodrigo, eu não consigo fazer isso. Ah, eu já tentei várias coisas. Eu já tentei fazer de conta que essa pessoa não existe. Mas essa não é a melhor estratégia, irmãos. Ela existe, ela está conosco. Ela vive com a gente, ela convive com a gente. Cabe a nós matarmos o nosso ego, o nosso egoísmo. Muitas vezes, porque não procede da forma como eu quero, não fala do jeito que eu penso, não concorda com aquilo. Irmãos, vivemos uma diversidade, e aquilo que nos une, precisa falar-nos muito mais do que aquilo que nos diferencia. Amai os irmãos, e ele vai finalizar: temei a Deus, honrai o rei. Mais uma vez Pedro traz a figura de autoridades. Ele finaliza suas palavras trazendo a ideia de que aquele que teme a Deus amará também ao seu irmão, inclusive se submetendo ao seu reinado, se assim o for. Dentro da ideia central do texto, que é o proceder de um servo de Deus, Pedro fala sobre submissão, Pedro fala sobre testemunho, ele fala sobre conduta, ele fala sobre respeito, e ele fala sobre autoridade. Nós queremos trazer apenas duas aplicações para esse texto, irmãos. Pedro está falando sobre um aspecto político. Eles estavam em terra estranha e precisavam se submeter, serem submissos aos governos políticos. Interessante como muitas vezes nós temos nos tornado avessos, ao contrário, ou melhor, ao assunto da política. Por enxergarmos um cenário poluído em muitas esferas e pensarmos: Deus me livre de entrar na política. Mas nós não precisamos nos tornarmos políticos para que o Evangelho mude a vida de políticos. Se nós assim vejamos, por exemplo, quando Paulo estava preso em Roma, ele pregava para os soldados que faziam a sua guarda, desde o soldado raso ao de alta patente. E ao passo da pregação, irmãos, a casa do imperador foi alcançada pela palavra. Em Filipenses capítulo 4, versículo 22, Paulo vai mencionar que os que faziam parte da casa de César, os convertidos, mandavam saudações. Outro exemplo, o faraó colocou José para governar o Egito, e o seu exemplo fez toda a diferença. Daniel, por exemplo, de forma semelhante, ocupou o lugar em meio a governos de reis. Não precisamos nos tornar políticos, governantes, para influenciarmos. Será que a atitude, irmãos, de nos afastarmos do assunto política e apenas ir lá e votar, exercendo o nosso papel como cidadão, é suficiente? Mas vamos deixar a esfera política, porque pode parecer muito distante para alguns de nós. Vamos sair da esfera política. Vejamos, por exemplo, a nossa conduta, o nosso testemunho diante daqueles que exercem alguma autoridade sobre nós. Seja um diretor de escola, seja um patrão, seja um supervisor, seja um coordenador. Nós muitas vezes nos abstemos por causa da posição, e muitas vezes a vergonha e o medo, o receio de uma possível reação que imaginamos que ele venha a ter. Mas será, irmãos, que eu e você nós já paramos para pensar o porquê nós estamos ali? Será que não seremos os escolhidos do Senhor para levar as boas novas
para que aquelas vidas elas possam ser transformadas. Aqueles que nos governam, aqueles que exercem alguma autoridade sobre nós, quantas não são as vezes que nos calamos, quantas não são as vezes que nos esquivamos de opinar, de nos posicionar, com medo de uma represária, com medo de um afastamento, com medo de da possível reação. Precisamos pedir ao Senhor sabedoria, pois se nós fomos postos ali, tudo existe um propósito, que não nos calemos, irmãos. Pessoas elas partem todos os dias. Hoje nós perdemos um irmão de farda. Eu não tive contato com ele, mas eu fico a me perguntar: será que o Evangelho foi pregado a ele? Será que ele conheceu o plano de salvação? Será que ele conheceu o Evangelho que poderia salvar a sua alma? Irmãos, eu não sei o que isso causa em você, mas pelo menos em mim e em nós, eu acho que deveria causar um sentimento de urgência, pois muitas vezes nós deixamos para amanhã, mas nós não sabemos se aquelas pessoas que estariam precisando ouvir o Evangelho voltarão a ter esta oportunidade. Preguemos em tempo e em fora de tempo. E por fim, irmãos, como é que a gente tem mostrado o Cristo às pessoas? Falando, mandando mensagens, marcando em algumas postagens. Talvez a pergunta não seja essa. Talvez a pergunta seja: como as pessoas irão conhecer a Cristo? Pela palavra. Mas como vão ouvir se não tiver quem pregue? Como crerão? Irmãos, essas pessoas que precisam conhecer a Cristo, que irão conhecer a Cristo, elas não podem mais ver a pessoa de Cristo caminhando e arrastando multidões, mas elas podem ver uma réplica desse Cristo, que tem milhares de seguidores, e elas estarão observando esse cristão, essa miniatura de Cristo, e elas vão estar olhando para o seu procedimento, para o meu procedimento. Essas pessoas elas não podem mais ouvir a voz de Cristo ecoando nos montes da vida, mas elas podem ouvir a sua voz sendo pregada por aqueles que procuram vivê-la. Essas pessoas elas não podem mais serem testemunhas de milagres realizados com um toque ou uma ordem direta do Senhor, mas elas podem ver vidas que foram modificadas, transformadas de dentro para fora. As pessoas podem ver Cristo, irmãos, por meio do nosso viver. Elas estarão a nos observar. E o que isso nos causa? Isso muda alguma coisa em como iremos nos comportar amanhã, terça-feira, quarta-feira, o resto da semana? Isso muda a nossa conduta para aquela confraternização de fim de ano que eu irei participar? Eles estarão a nos observar. É a chance que você tem de falar de Cristo para elas. É a chance que você tem de mostrar o Evangelho para elas. Elas estarão a observar como nos comportamos, como falamos. E eu não quero dizer aqui como você deve ou não deve se comportar, mas o que eu preciso lhe dizer é: o nosso comportamento precisa glorificar ao Senhor. Jesus ele vai instruir os seus discípulos e está presente em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Entendemos aqui que os discípulos iriam brilhar,
As pessoas iriam olhar aqueles discípulos, as pessoas iriam olhar aqueles imitadores de Jesus. Mas o texto deixa claro, a glória não seria deles, a glória seria do Senhor. Se você brilha, irmão, que esse brilho redunde na glória de Deus, que não seja a sua glória, que não seja a nossa glória, que não seja nós a brilharmos com brilho próprio, mas que seja a luz de Cristo a resplandecer em homens e mulheres, em meninos e meninas que querem seguir ao seu Senhor. Lembra da faixa que você punha na testa quando era criança e imitava Daniel San? Lembra da camisa de futebol que você comprou, tentando jogar a mesma quantidade de futebol que o jogador que você admira? Não funciona não, viu, irmãos? Eu já tive algumas camisas de time quando era pequeno e eu percebia que não funcionava. Lembra das fantasias que você vestiu quando criança, querendo ser os super-heróis ou as heroínas dos desenhos? Hoje a coisa mudou. Hoje as pessoas, principalmente nossas crianças, elas não querem mais imitar os personagens de desenhos, elas querem imitar agora as influências digitais. Elas falam iguais a elas, elas gesticulam iguais a elas. Irmãos, eu iniciei falando sobre imitação, e é essa imitação que eu preciso finalizar. Nós fomos chamados a imitarmos Cristo Jesus. Não precisamos imitar aquelas pessoas que nós seguimos nas redes sociais, aquelas que influenciam multidões. Nós fomos chamados a imitar aquele que mudou a história. Nós somos chamados, irmãos, a imitarmos os seus atributos, os comunicáveis, aqueles que Ele comunicou ao povo, aos homens. Nós somos chamados a observarmos, a analisarmos o perfil de Cristo. Muitas vezes nós conhecemos muito mais de personagens da internet do que sobre a vida do nosso Senhor. Precisamos imitar, e que essa imitação impacte vidas, que essa imitação emudeça aqueles que nos criticam, aqueles que ficam olhando a nossa vida, procurando ali qualquer coisa possível para nos apontar. E eles vão achar, irmãos, porque somos falhos. Eles vão achar, porque nessa guerra diária que existe de forma interna, vez ou outra, estaremos fracassando. Mas se eles observarem a nossa conduta, ainda que pecadores, mas pecadores arrependidos e que desejam a todo custo imitar o seu Senhor, eles sentirão, essa sociedade sentirá a diferença. Mas se a nossa imitação for uma imitação barata, for uma imitação frágil, sem graça, fingida, eles também perceberão. Por isso, irmãos, nos dediquemos a imitar o nosso Senhor, vivendo como verdadeiros servos de Deus. Que o Senhor nos ajude a cada instante, porque é dele que precisamos recorrer, é nele que precisamos buscar as forças, para que essa imitação ela seja a mais genuína possível. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque a tua palavra nos falou, Pai. A tua palavra ela vem como exortação para muitos,
como consolo para outros, como orientação para todos. Nos ajuda, Deus, a colocar em prática, assim como era o desejo de Pedro, orientando os seus ouvintes, que eles vivessem uma vida digna, em meio, naquela época, já uma geração que procurava caçar, que procurava zombar, que procurava desmentir, que não gostava dessa raça eleita, desse povo escolhido. Os dias mudaram, mas as práticas são as mesmas, ó Deus. Nos capacita para que o nosso proceder honre ao Senhor, seja aqui, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, seja onde for, ó Deus, que sejamos, que vivamos como verdadeiros cristãos. Em nome de Cristo é assim que nós oramos.